Olha aí o moderado da mídia militarizando ainda mais a política. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um canal de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 2 de maio, são agora 6h15 da manhã. E no dia 1º de maio, ontem, né, Dia do Trabalhador, saiu uma informação que pouca gente tem comentado, enfim, eu particularmente não vi praticamente ninguém falar sobre isso, e que é muito mais preocupante do que parece. A Polícia Militar de São Paulo, mais precisamente uma associação de sargentos, está militarizando a corporação. Realizará um congresso para dar orientações aos policiais militares que queiram disputar as eleições municipais deste ano. O evento vai ter, segundo a informação que foi publicada no portal Metrópolis, 300 vagas para PMs consideradas lideranças em seus municípios e conta com a anuência do comando da Polícia Militar e deve ter a participação do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e do governador Tarcísio de Freitas, o tal moderado da imprensa grande. Né? Eles querem o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Alguém que, pelo menos aparentemente, coma de talher. Né? Um Bolsonaro sem palavrão, coisa que vai. Esse evento, ele contraria a lei orgânica das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares, que não permite que policiais militares participem e façam manifestações coletivas de caráter político. Veja, é impossível, digamos assim, que policiais militares ou militares das Forças Armadas não tenham envolvimento zero com a política. O que é envolvimento zero com a política? Não fala sobre política nem diante do espelho. Isso não tem como impedir. Também é muito difícil impedir que, eventualmente, militares, policiais ou das Forças Armadas decidam participar da vida político-partidária. Mas isso, para ser feito, tem que ser feito de forma individual, após o serviço, você deixa o serviço e você não usa a sua patente, sua designação hierárquica. O que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos é uma militarização gigantesca da política brasileira. A gente não pode esquecer que Bolsonaro é oficial do Exército, o seu vice, o Hamilton Mourão, é general do Exército, o Tarcísio de Freitas é oficial do Exército. Mas para a gente ter, num país como o Brasil, uma militarização da política de forma gritante, grande, que de fato tenha grande capilaridade nos municípios brasileiros, você precisa da Polícia Militar. E uma associação ligada a policiais militares organizar um evento para isso, ele infringe a norma, que é característica do trabalho de ser militar, é do trampo. Você, quando você aceita ser militar ou policial das Forças Armadas, você está abrindo mão de participar da vida política brasileira. E o que essa associação está fazendo é estimulando que os mais de 80 mil policiais militares que existem em São Paulo participem ativamente da política, o partido militar. E tudo já para as eleições deste ano, das eleições municipais deste ano. Inclusive, né, o tenente, que é o presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da PM de São Paulo, ele diz que a ideia é que os policiais eles entrem em diversos partidos políticos.
Porque não precisa ter um partido militar. Ele, inclusive, disse que foi um erro tentar criar um partido militar no Brasil. E você vai entrando em diversos partidos políticos. Ele até fala negócio de esquerda e tal, usa uma expressão ridícula de extrema esquerda, porque não existe extrema esquerda no Brasil. Isso faz parte do jogo da militarização da política, o grande golpe. Esse é o grande golpe. É a narrativa de golpe e os militares adentrando na política através das vias democráticas legais que todo mundo pode participar, pode entrar, e eles vão ocupando. Nunca tantos militares se elegeram no país quanto em 2022. E 2024 a gente pode ter um repeteco disso. E isso terá reflexos para 2026. Quando se militariza a política, significa dizer que a política entrou nos quartéis, nos batalhões. E quando isso ocorre, os militares eles deixam de cumprir o seu papel de instituição de Estado e passam a fazer, cumprir, agir a partir das suas premissas políticas, das suas premissas partidárias, das suas premissas ideológicas. Quando a única premissa ideológica que os caras devem ter é o de ser instituições de Estado. Usam a designação hierárquica o tempo inteiro, o que não é permitido por lei, e agora vai ter até um congresso, um encontro para orientar 300 PMs a participarem das eleições municipais deste ano, como candidatos a prefeito ou a vereador. Isso terá desdobramentos importantes para as eleições de 2026. Boa parte dos parlamentares são eleitas com base nessas alianças, nas suas bases de prefeitos e vereadores. A gente vai ter mais militares na política. A militarização da política é o que promove esse extremismo, como chama-se comumente de radicalização, mas eu não gosto dessa palavra porque não vai na raiz do problema, né? Radicalização é de ir à raiz do problema. Mas promove esse acirramento, essa ascensão do ultraconservadorismo na política, parte dessa coisa dos militares. Militares que pensaram lá atrás o projeto de colocar Bolsonaro na presidência da República como um espantalhão enquanto eles iam ocupando a estrutura do Estado brasileiro. E isso antes era feito meio na baixa, na surdina, essa coisa toda. E agora esse exemplo de São Paulo, governado pelo moderado Tarcísio, está oficializando, está externizando essa tática de militarização da política. Isso significa dizer o quê? Na prática, na hipótese mais rasteira, mais fraquinha, ou para muita gente, dependendo do ponto de vista, no melhor das hipóteses, uma série de ações e leis para proteger, cobrir maus policiais. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Além do que, é a volta dos militares à política brasileira. Não precisa dar golpe, não precisa botar tanque na rua. Não precisa. Eles estão fazendo um projeto, ações de aproximações graduais, lentas e constantes, e adentrando a política brasileira. E o governador de São Paulo permitir que isso seja feito, prova por A mais B que ele não é um moderado. De moderado ele não tem nada. A política é uma atividade dos civis. Todas as vezes que os militares entraram na política, seja no Brasil, em qualquer lugar do planeta Terra, deu caca, deu problema, deu em autoritarismo, deu em retirada de direitos, deu em legitimação de violência, inclusive da violência policial. A gente precisa estar de olho nessa movimentação. O Bolsonaro é um grande espantalhão. Talvez a única coisa de quem ungiu, fosse não contar com a idolatria ao tal mito. Talvez, só isso. Mas todo o resto pensado, inclusive o descarte que ele vem sofrendo, né? Já está inelegível, os caras entregando prova, deixaram um monte de rastro para a questão de joias, de vacinação, de tudo que valha, para descartar o espantalho. O Tarcísio é um cara que se molda melhor do projeto, esse projeto de militarização da política, porque ele passa esse ares aí de civilizado, né? Ele divide palanque com Lula,
Ele ri, ele sorri, ele vai em encontros com o presidente da República, ele dialoga com outros setores, mas isso só mostra que ele é mais esperto do que o mito. Ou esse sempre foi literalmente o jogo, né? Combinado, vai, tu é um espantalhão, tu fala um monte de besteira, tu vai lá, tu arrota um monte de coisa, etc, gride, pá, nós vamos aqui colocando figuras, aspas, civilizadas. Eu aposto mais na primeira coisa. O Bolsonaro se perdeu na brincadeira, gostou da brincadeira, excedeu-se ali, aqui e acolá, para além do pensamento de quem ungiu, dos militares que ungiram, e aí veio o descarte, e aí mais precisa trocar pela persona. E o projeto desses caras está dando certo, eles já dirigem o estado mais rico da federação, o principal estado brasileiro do ponto de vista socioeconômico, que é o estado de São Paulo. E agora vem a Associação de Subtenentes e Sargentos promover um congresso de orientação para atuação nas eleições, para os policiais militares que queiram ser candidatos nas eleições municipais de 2024. Ou seja, tal qual um partido político faz. Os partidos estão fazendo encontros para orientar seus candidatos. A diferença é que, neste caso, esses policiais vão participar de diversos partidos políticos. Agora imagine, a política entra nos quartéis e batalhões e está entrando nesta quadra histórica pela direita. Mas em algum momento vai começar a entrar a esquerda também nos quartéis e batalhões. Como é que vai ficar dentro dos quartéis e batalhões? Essa disputa política ideológica dentro dos quartéis e dos batalhões. Isso é um perigo institucional à sociedade brasileira. Está aí o tal moderado da grande imprensa, da imprensa grande, o moderadinho, o bolsonarista que come talher e que não fala palavrão. Ele está acentuando, no maior estado brasileiro, a militarização da política. E tem aquela coisa de que o exemplo arrasta, né? Logo, a gente vai ver isso em outros estados também. Então, perigo. Está aí o golpe. Os militares entrando na política sem tanque na rua, sem dar um tiro.